intervalozinho. Só uma aula? Foi mesmo. Falou só a parte histórica. Falei não falei da Constituição Federal. Falei da parte histórica. Falei como é que está na Constituição Federal. Não, falei isso. Não. Só nessa parte do macro sistema político. Mas isso aí eu trago agora. Na Constituição Federal, artigo 6, artigo 32. Olha isso. Vamos lá. Exatamente, é isso aí. Já sei para onde é que eu estou. Senhores. Aqui. Não se preocupe, não, que esse também para você não vou te explicar. Eu vou falar disso agora. O computador está vindo fazendo uma atualização, então a gente vai fez o gogó enquanto isso termina. Primeiramente, na aula anterior, eu situei direito do consumidor na Constituição Federal. Isso quer dizer o seguinte, que essa é uma legislação que ela tem o seu nascedor lá na Constituição Federal. A partir daí é de onde você vai pensar nesse direito. Por que eu estou te falando isso? É importante você entender isso, você pensar no direito do consumidor. Você aprender, você vai pensar no direito do consumidor. Certo? E ele, você tem que ter cuidado com ele, porque você, principalmente o estudante de direito, você vai ter acesso muito ao direito civil e ao processo civil. Você não pode pensar o direito do consumidor como direito civil e processo civil. Você vai pensar o direito do consumidor associando ao processo civil e ao direito civil. E o top aí é o CDC, certo? Acima do CDC, a Constituição Federal. Ele tem essa ligação de sua principiologia com a lei maior, a Carta Magna. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque até no judiciário quer se pensar o direito do consumidor como um ramo do direito civil. Aí você tem perdas muito grandes. E aí você tem que sair na frente disso aí. Entender qual é a proposta disso. Você tem que aprender a pensar isso aí. E você ficar atento para não se confundir com as outras informações que você vai ter aí pela frente. As outras ela tem que agregar abaixo do CDC, não acima do CDC. Porque aí eu vou mostrar onde está os erros e os equívocos. Primeira coisa, vou fazer uma pergunta. Toda vez que você compra alguma coisa na mão de alguém, é uma relação de consumo? Eu não gosto do aluno, você pergunta, mas é responde logo. Vai de novo. Sim. Todo mundo? Sim. Você abriu um jornal, aí está lá escrito bem assim. 2013, modelo 2014, ótimo estado de conservação, 4.000 quilômetros rodado, professor Carlos Público, tal. Esse cara, ele mora ali pertinho, vai de um lado para outro. Excelente condição, carro tal. Você vai lá e adquire o veículo. Começou a rodar. Está rodando os periscópio do carro, já sido batido, uma série de problemas. Tudo daquilo que ele falou não é uma informação mentirosa. Na relação de consumo, existe consumidor e fornecedor. Aí nesse caso, eu sou fornecedor e você é consumidor. Certo? Só que eu não vou responder a pergunta, depois vocês vão responder. Toda relação de consumo,
toda relação de consumo, ela tem que ter, obrigatoriamente, consumidor, fornecedor, produto e ou serviço. Aí quando alguém te fizer uma pergunta assim, olha, comprei não sei o que, tá. É relação de consumo? Aí você pensa assim, isso lembra que o professor falou, que é a equação. É botar na cabeça a equação assim. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou explicar para você o que é consumidor. O que é um consumidor. Certo? Aí meu computador já voltou. Ele falou, fez uma pergunta que não ficou claro. Imagine aqui que tem todo o ordenamento jurídico brasileiro aqui. Está tudo aqui. Todas as legislações brasileiras. Código Civil, Código de Processo Civil, Direito Administrativo, tá. É como se você olhasse para o céu e visse todas as estrelas. Tá? Aí, nesse universo, fez um outro universo. Ele é o CDC. Essa legislação aqui, ela trouxe legislações aqui, ó, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Administrativo, Código de Processo Administrativo, Código Penal, Código de Processo Penal, toda a legislação. Essas legislações aqui, ó, elas migraram para aqui para dentro. Só que ela vai tratar de um único assunto, consumo. A licença vai tratar de consumo. Esse grandioso aqui, ó, eles chamam macrosistema, é um grande sistema. Aqui vai chamar o microsistema jurídico. Por quê? Essas legislações, elas migram também, faz parte disso daqui. Você vai ver no direito civil, a gente está começando agora a estudar, você vai ver que ela vai ter regras do direito civil. Mas tem um processo civil. Administrativo, o processo administrativo. Você olhar o Código de Defesa do Consumidor, você vai ver lá processo administrativo, responsabilização penal do fornecedor, responsabilização administrativa. Se você for ao PROCON reclamar de uma empresa, aquele processo que vai ser aberto é um processo administrativo. Se você for ao judiciário reclamar de uma empresa, vai ser um processo civil ali dentro. Mesmo que você reclame assim, a dinâmica do processo ele vai ficar processo civil. Se você for à delegacia para fazer uma reclamação, ele provavelmente alguns falam lá assim, não, mas aqui na delegacia não, você tem que ir para o PROCON. É equivocado o delegado. Porque dentro do Código de Defesa do Consumidor, você tem responsabilização penal. O inquérito começa lá na delegacia. O fato de não ter uma delegacia aqui não isenta da abertura de um processo penal, o inquérito. Mas se você chegar lá, a pessoa chega lá para reclamar e diz, não, vai no PROCON. Não, mas, olha, tá certo, você veio aqui, você poderia ter me prestado uma queixa, porque tem a responsabilização penal. É porque, como você não tem essa prática, o indivíduo fica achando que você não sabe, ou talvez não saiba, não sei. Mas você pode responsabilizar penalmente uma empresa. Você pode responsabilizar civilmente a empresa, você pode responsabilizar administrativa. E uma coisa não exclui a outra. Perfeito? Então, isso aqui
ele foi chamado de microsistema jurídico. Por causa dessa configuração, que ela acaba sendo absorvida para cá. Ele é multidisciplinar porque você tem lá Código Civil, Código de Processo Civil, tá. E aí eu já fiz a brincadeira que alguns espiritualistas fazem. O universo todo está contido dentro de você. Você é uma representação de todo o universo. Todos os planetas estão representados. O que está dentro é igual ao que está fora. O que está fora é o que está fora também. Você não é solto no mundo, você é interligado, uma conexão. E Deus faz parte disso tudo. Tem umas teorias que fazem vida bonita. Porque você não é solto ali dentro, você é interligado com todas as coisas. No começo, o homem pensava que ele era o bambambam da história. Eu não veria isso em direito ambiental. Tudo estar a serviço do homem. Depois, aí mudar. Todas as coisas, assim como o homem, são importantes. Todos os animais, tudo é importante. O homem não é o centro do primeiro mundo. Direito ambiental, o homem é o centro de tudo e tudo rodava em torno dele. É uma pretensão racional. Primeiro você achava que era Deus, e tudo rodava em torno. Não, sou eu. Em torno de mim. E roda tudo está a serviço de mim. Aí começou a destruir tudo. Então, senhores, esse aqui é o microsistema jurídico. Ele pode dialogar com aqui fora. Se não tiver previsão, aqui dentro, ele dialoga, não está solto. A Cláudia Lima vai fazer um trabalho bonito nisso. Esse diálogo, chama diálogo das fontes. Isso aqui, ó, está representado, a palavra lá, garantido no artigo 7º, que a única fonte não é o CDC. Você pode ter as mais diversas fontes regulando aí, o CDC, regulando aí o direito do consumidor. Até o exemplo das agências, a ANEEL, a Anatel, a ANAC, a Anvisa, tudo regula a relação de consumo. Tudo bem, não há problema. Só não pode essa legislação contrariar o que está aqui. Aí é problema. Aí não tem validade, porque ela é superior. E a aplicação dela é imediata. Ela é de uso ela é de ordem pública, interesse social. Ela não pertence a você. Em parte sim, mas ela pertence a você porque você está na sociedade. Ela não é como o Código Civil das relações individuais. Ela rompe com a individualidade e se estabelece num processo coletivo. Direito de terceira geração. As normas de ordem pública e interesse social, direitos difusos e coletivos. Pertence a todos. Porque você faz parte de um grupo, definido ou não. E agora tudo bem? Certo. Tudo bem aqui? Questão da prova. Não precisa nem copiar minha prova, tirar chefe para fazer isso. Eu digo a prova para você. Com certeza, estude lá, Cláudia Lima, claro. Agora não pode só o que eu estou falando aqui, não. Estude isso, se espalhe, pode mais coisa aí dentro. Você pesquisar, sabe sobre isso. Cláudia Lima não é a única, mas é uma das boas. O resto da estudo vai Pronto? Ok? Agora é com vocês. Ó, senhores, para fazer parte disso daqui, a minha pergunta que eu fiz a você, ela é para saber, sabe o quê? Se o que eu fiz a você está aqui ou está aqui. Eu quero situar. Se a venda do carro que eu fiz a você, ele vai ser protegido, você que comprou o carro e depois se deu mal, está aqui ou está aqui? No micro ou no macro? Esse que eu quero saber. Vamos ver, segura aí. Ó, vou agora
Vamos agora entender o que é consumidor. Quem diz o que é consumidor é o código. É ele que diz. Alguém tem o código? É bom vocês abrirem esse código, trazer. Ele tem que fazer parte de vocês. Você tem que saber abrir. Esse negócio é uma confusão assim, esse tijolão aí. Sabe que hoje, nesse momento, eu deveria estar lá na festa sendo homenageada, tivemos aula passada, da formatura. Eu sou professor homenageado. Mas a gente disse, não posso, que não tivemos aula na semana passada. Aí... Depois tem outra aula. Vocês vão entender, né? Senhores, pronto. Vamos lá, ó. Exato, Luiz, que é bom. Exato. Ó. Não, ele é legal também, exato, é bacana. Ó, quem diz o que é consumidor é o próprio código. Ele é o artigo. O Código de Defesa do Consumidor é interessante porque ele é conceitual. Artigo conceitual. Olha para você ver. É como se fosse uma pergunta. O que é consumidor? Aí ele vai dizer, preste atenção, essa aula é importantíssima para vocês. Você entender isso aqui, vai ser para frente, vai ser tranquilo. Consumidor. O que ele vai dizer? É toda pessoa física ou jurídica, ele está falando que a empresa também pode ser consumidora, que adquire, compra produto, utiliza a energia, a água, você utiliza aquilo lá. O produto, tá ali, ou serviço, preste atenção, olha a expressão, como destinatário final. Ele está dizendo o seguinte, que o consumidor é aquele indivíduo que vai retirar o produto da cadeia produtiva, mas não vai retornar. Você pode até presentear, dar para a sua família, mas não pode gerar lucro. O produto não pode gerar lucro. Porque a proteção é ao consumidor. Esse consumidor, porque se ele gera lucro, ele deixa de ser consumidor, ele passa a ser fornecedor. Pegou o produto, reprocessou e jogou no mercado de consumo. Ele vai se tornar fornecedor desse produto. Então, ele vai quebrar a cadeia produtiva, a cadeia do lucro, e vai se estabelecer. Eu posso comprar para presentear você. Eu posso comprar para a minha família, como a gente faz todos os dias. Aliás, no final do mês, né? Enche o supermercado, todo mundo estoca. Dentro de casa parece que vai ter um terremoto, você tem que ficar com comida estocada. Todo mundo comprando dinheiro no final do mês. Aí o supermercado fica tudo lotado.
Foi no dia 15, no dia 20, mas o medo de gastar no dinheiro, vai todo mundo estoca, né? Aí o senhor acaba lotado no mesmo dia, todo mundo no mesmo dia vai comprar. Aí parece, vai acontecer alguma coisa, está estocando comigo. Então, ele está falando que você tem que quebrar essa cadeia produtiva, ok? Essa é a primeira coisa. Só que o CDC é o seguinte: o conceito de consumidor, ele não apareceu exclusivamente no artigo 2º. Ele foi fracionado para outros artigos. No artigo 17, ele vai dizer o seguinte: o artigo 17, ele vai tratar das consequências da colocação do produto no mercado de consumo e quando aquele produto não atinge a expectativa para o qual ele foi projetado, e aí ele ainda faz outra coisa, ele causa um dano de natureza material ou moral. Eu adquiri o celular estava com problema na bateria, a bateria esquentava. Chegou um determinado momento que ele explodiu e causou um dano na minha pele. Você tinha um problema antes que ele causou um dano. A gente vai estudar porque tem uma diferenciação nessa responsabilização. E não vai ser agora isso. Mas eu estou querendo chamar para você o seguinte: que esse capítulo está tratando disso. O celular esquentou, explodiu e atingiu ele que estava do meu lado. Causou um dano no corpo dele, uma queimadura também, muitas espécies. Saíram do celular e tal, atingiram a pessoa. Essa pessoa, ele vai chamar do terceiro, ele vai chamar, isso vai ser as consequências do consumo, são chamadas vítimas desse acontecimento, ou acidente de consumo. Esse terceiro que não comprou e não adquiriu o produto, ele é chamado também de consumidor, só que ele é um consumidor por equiparação. Ele vai sofrer as consequências do mau funcionamento do produto e do dano. Ele é chamado a relação para integrar a lide com um terceiro também que é consumidor. Vou dar um exemplo prático. O avião sai do Rio Grande do Sul da TAM e vai para o aeroporto de São Paulo. Tem um problema na turbina e explode. Lembra disso? Ele explodiu. Todos que estavam lá morreram. Os destroços do avião caíram na região próxima do aeroporto, atingiram pessoas, casas. Não, mais agora, o Diego Eduardo, o presidente, o candidato a presidente, que faleceu. Os destroços atingiram as casas ali. Foi dito que foi uma falha do piloto. Há uma relação de consumo ali, na TAM. Houve uma relação de consumo. Houve um problema na turbina. As famílias foram indenizadas. Os terceiros, como os consumidores equiparados, foram as vítimas do evento, do acontecimento. Percebe? Então, olha, ele não é destinatário final, ele não adquire o produto e nem utiliza. Ele vai ser um consumidor por equiparação. O piloto ainda assim é da companhia, ele faz parte da companhia. Todo produto ou serviço que você adquire tem que ter segurança. Certo? Eu estou dentro do banco, na parte dos caixas eletrônicos ali. Aí entra alguém e faz um assalto lá. Aí o cara dá um tiro, a bala atinge você. O segurança não pode ter o laudo, não sei o que, né? Não pode porque o cara estava armado. Mesmo assim, é a responsabilidade do banco. Então vai ser pior. Caso prático. O cara atirou, o bandido atirou, a bala bateu numa coisa de ferro lá do caixa eletrônico, atingiu um transeunte. Ele foi também colocado como terceiro equiparado em relação à pessoa. Mesmo que não tenha aquele espaço ele é criado para ter a maior segurança possível. E não pode acontecer isso. E a responsabilidade também
Também é o risco do negócio. Mas na relação de consumo, todos os produtos e serviços colocados na relação disposto para o mercado de consumo, você tem que trazer segurança para o acontecimento. Diga, senhor. Você vai falar de direitos reais nesse caso aí? E o quê? Você vai falar de direitos reais nesse caso aí? Direitos reais? Ele usou o avião como objeto da empresa. Então, mesmo que houvesse uma falha dele, que a responsabilidade primeiro seria preso para depois funcionar com a operação. Não, se for uma falha do piloto e ele tiver sobrevivido lá, ele vai responder lá de outra maneira. Mas eu não tenho relação, eu, consumidor, não contratei com o piloto, eu não resolvo diretamente com o piloto, eu resolvo com a TAM. A TAM que entre com a ação regressiva e que responsabilize lá o seu profissional. Eu não tenho relação com o piloto, eu tenho relação com a empresa, a marca da empresa. Eu não tenho relação com o segurança que está no banco, eu tenho com o banco que está providenciando aquilo ali. Eu comprei o produto pela Saraiva e ela disse que o produto vai ser enviado pelos Correios. Ela poderia mandar para uma empresa. Os Correios desviaram o produto e mandou para outro lugar. Eu não tenho relação com os Correios, eu tenho relação com a Saraiva, que me diz que eu vou ser recebido pelos Correios. Aí ela vai dizer, não, o problema foi os Correios, ou extraviou o produto, agora você tem que ir lá. Não, eu não tenho relação com ele. Não tenho relação. Você entra com a ação contra a empresa contratou com os Correios. Ela que vai atrás dos Correios, percebe? Ela entra com a ação regressiva. Foi. É uma coisa interessante a questão que está muito ligada. O Correio não entrega, mas a empresa cobra de mim uma coisa que eu contratei e ela contratou com o Correio para me entregar. A duplicada? É. Agora você tem algumas coisas. A conta de telefone. Não, aí tem outras coisas, peraí. Aí tem uma particularidade. Preste atenção para os detalhes, senão você vai perder a coisa. No caso de envio de documentos, faturas, se a empresa estabelece canais de você adquirir, buscar essa fatura, digamos que ela tem o site, qual é o nome? Pode imprimir a segunda via, entrar lá e tal. Se ela tivesse contratado os Correios e ele tivesse entregue, você não pode alegar que não pagou porque você não recebeu, porque ela disponibilizou uma página na internet para você imprimir. Aí você não pode alegar. E se falar que é lei? Oi? Se falar que é lei? Não, aí não, você tem que pedir outra pessoa. Você tem que providenciar isso. Aí não pode não. Oi? O quê? Exatamente. Exatamente. Você tem que procurar uma outra. Se ele disponibilizar canais para você buscar, que você pode acessar, que você pode ligar, você tem que ter uma atitude antes. Se não chegou e você não tem um canal, você tem que entrar em contato com a empresa tem que dizer qual é a maneira que você vai pagar. O fato de não chegar em você não te exime a responsabilidade. Não dá. Aí, a fatura não chegou, eu tenho que entrar em contato com a empresa. Vai dizer, oi? Exatamente. Aí eu tenho um canal. Uma coisa do livro. Eu não posso pegar no livro agora no outro lugar. Os Correios, ele tem que, sabe? Aí nesse caso, não. Aí é outra coisa. E se você ligar, a empresa continuar sem mandar? Você liga, a empresa marca o dado e não continua. Fica, né? Ela tem que criar um outro caminho. Isso aí, na prática, parece uma coisa meio simples, mas é assim. A outra não faz isso. Você vai lá no Procon, tem os caras que vão lá só para pegar a segunda via. Transferiu. A Oi foi uma das contempladas no sistema de telefonia, mas a administração pública trabalha para ela. Ela não chega, aí fica pedindo várias vezes. Se você chegar no Procon e ligar, imediatamente ela aparece no e-mail. Aí é uma questão macro dela perder essa concessão. O país não tem uma força, um impulso que poderiam fazer isso. Aí entra numa discussão não legal, aí entra numa discussão política. Aí é outra coisa, uma discussão política. Porque uma empresa não poderia fazer isso. Ainda mais uma concessionária. Ela tem que prestar um serviço da melhor qualidade. Ela não faz isso. É tanto que se você abrir uma venda de uma empresa dessa, uma concessão, as empresas do mundo inteiro vêm aqui. Você vende um produto mais caro, você viola direito e não tem responsabilização. Ó,
Mas presta atenção. Artigo 17. Entendeu? Vítimas por equiparação, o consumidor equiparado, porque ele sofre as consequências. Olha o que ele fez ainda. Pior ainda. Ele vai dizer que a sua exposição a uma publicidade, e não uma publicidade, só que ela fere o direito do consumidor. Exemplo, tem uma publicidade de suplemento alimentar. Está lá divulgando. Da composição, tem uma substância que ela é proibida. A Anvisa diz que ele faz mal, desenvolve, não sei o que, problema de hepatite e tal. Mas está lá no nome científico. Aí você olha, só que você não toma suplemento alimentar. Mas você olhou e viu aquilo ali causa dano à vida e à saúde das pessoas. Você pode ir junto ao Ministério Público e fazer uma representação para tirar essa publicidade. A empresa não pode alegar que você não é consumidor. Ela também não pode, se ela perguntar, você usa isso aqui, você vai usar? Não. Então você não faz parte desse grupo. Qual é o seu interesse nisso? Hã? Com o quê? É exatamente isso. Mas é porque ela é uma norma de ordem pública e interesse social. Eu não, ao ser consumidor e protegido, eu penso nos demais indivíduos. Porque como ela é uma norma coletiva de ordem social, o que acontece a você nos interessa também. Só para você ver a amplitude do pensamento da legislação. Ela está protegendo o bem coletivo. A gente aqui não está nem aí para os outros. Não estou nem aí. Não é? O filho não é meu, eu tenho a ver com isso. Mas a legislação está te dizendo. É o bem social. Todos são consumidores. Eu estou protegendo a vida e a saúde do outro. Então, estou dizendo tudo isso para chegar no lugar, para você ver o que é que o raciocínio está sendo construído. Né? Então, o consumidor passou a ser, nessa conceituação, não só quem adquire o produto, a sua mera exposição a uma publicidade o torna um consumidor por equiparação. Para fins desse capítulo, a gente vai ter um capítulo só sobre publicidade. Equiparam-se a consumidores. No parágrafo único do artigo 2º, ele vai falar também isso também. Equiparam-se a consumidores todos aqueles que fizerem parte de uma unidade coletiva. Por exemplo, os usuários do banco têm interesse ali, o da Coelva, porque todos estão no conjunto. Equiparam-se a consumidor. Aconteceu com você, mas não aconteceu comigo. Mas eu tenho interesse porque a gente faz parte desse grupo coletivo. Olha, sabe por que tudo isso? Porque quando disse que consumidor só é consumidor quem é destinatário final, ele vai excluir um monte de gente dessa relação com o consumo. Ele vai excluir a pessoa jurídica que adquire o produto e repassa ao mercado de consumo com lucro. Pessoa jurídica, ela vai ter um corpo jurídico ali dentro para pensar. O que a empresa quer? A empresa quer o tempo inteiro ser consumidora e não ser fornecedora. Porque aqui dentro tem um princípio da proteção. Aqui é maior do que aqui. A proteção é maior, o consumidor, o objetivo. Os advogados, então, da empresa contratados, que não ficaram só esse negócio de ficar pegando o rascunho do professor e lendo, não sei o que, a prova do professor, não sei o que. Pensar. Direito é pensamento, é conexões, é pensar. O cara lá dentro encontrando uma razão para justificar porque ele foi excluído daquilo ali, que ele entrou com a petição, comprou o produto de uma empresa, e aí o judiciário disse, você não é consumidor, você não é destinatário final. Estudando o Código Civil. Peraí. Apesar do artigo 2º falar que consumidor só é aquele que utiliza o produto que é destinatário final, em outras seções do Código, ele chegou até o extremo
de dizer que a mera exposição do indivíduo tornaria consumidor. Então, consumidor não é só quem adquire produto e serviço como destinatário final. É quem adquire produtos no mercado de consumo. Essa teoria recebeu o nome de teoria maximalista, e não marxista, como alguns estudantes. Segundo a teoria marxista, Marx é outra história. Marx conta tudo isso para mim. Maximalista, de máximo, senhorita, é o máximo, você é o máximo, você é tudo, né? Tudo. Teoria maximalista. O judiciário chegou a ser convencido disso. Isso é, mas não é que é verdade? Olha aqui uma petição bem fundamentada, bem escrita. É o advogado que, mexe essa estrutura toda, encontra janelas fechadas e abre através do pensamento pensado. Para você fazer isso, tem que estudar. Não fica esse negócio de regularizar a fotinha na prova do você quer tirar a fotinha, não. A gente não vai para lugar nenhum. Porque não pensa, qualquer facilidade. Direito é pensamento. E pensar é conhecimento. É estudar, é ler. O advogado lê sobre tudo. Lê todo o tempo. Todo o tempo. Se vocês querem uma dica, vai seguir, a gente lê sobre tudo. Está lendo. Quem lê muito, escreve bem, fala bem, raciocina bem. Certo? E lê o ar. Eu não gosto de ler um livro, lê mais chatinho. Você pode ler o ar. Eu dei Coca-Cola, fumar, não sei o que. Eu gosto de ar. Aí eu gosto de ler. Eu viciado. Para de ler o livro, não sei o que. Ninguém vai falar com isso. Para de ficar na internet, para desse negócio do Facebook aí. Mas de ler, pode ler. Você vai gostar, você vai amar ler. A gente vive num momento que não lê. A própria faculdade, a gente está fazendo isso. Esse negócio está arriscando a prova disso aqui, não sei o quê. Está criando vocês só aprender a fazer xixi. Tem que ler, cara. Tem que ler. Aí eu vou pegar vocês no próximo semestre em prática jurídica 1. Aí o aluno não sabe. Dá um caso, vai escrever. Vai escrever, fica confuso. Pega a ideia toda e fica atrapalhado. Ele não sabe como movimentar o pensamento. Ele não tem o hábito para escrever. Eu não sei, professor, e agora? Tem que estudar. Comece com você. É fácil. Pegou o livro, está na cabeceira da cama, da Cláudia Lima. Pode ser outro. Leu 5 páginas, virou para o outro lado, escrevi o que eu entendi daquilo ali. Pode ser assim, Cláudia, eu inclusive não concordo com você, lá. Você já está aprendendo a se colocar, a se posicionar sobre as coisas. Aí você vai levar isso pro resto da vida. Daqui a pouco alguém fala com você, não acho que isso é isso não. Eu acho isso aqui, tem advogado assim, chatista, tudo ali, não, isso não. A gente está querendo, vai encontrando as coisas onde o outro não vê. Certo? Isso foram o que os caras criaram. Essa teoria se chamou teoria maximalista. E começou o judiciário a entender que é verdade. O pessoal do direito do consumidor, a galera aí, Cláudia Lima, Isaac Nunes, né? Aqueles bem ferrenhos lá, não, peraí, o que? Agora girou todo mundo aqui dentro? Não. Começaram também a raciocinar. Peraí. Qual foi o propósito do direito do consumidor? Qual foi o nascimento dele? É proteger o vulnerável. Ele não é uma legislação para a relação de compra e venda. Isso já tem no direito civil. Direito comercial e outros por aí. A raiz, o nascedor, a proteção é o indivíduo mais fraco, vulnerável. Quando você iguala a todo mundo, você perdeu o cerne do nascimento. Não é isso que a legislação se propôs. Por isso que eu falei aquelas aulas passadas. Como é importante pensar as coisas. Um propósito. Por que disso? Por que isso é desse jeito? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso aqui, esse corte? Tem um propósito. O pessoal que vai chegar na outra semana, depois do carnaval, curtir, não vai entender. Fica confuso, não entende. O que é isso? Então, o que aconteceu? Para derrubar aquela teoria, os caras foram lá no nascedor. Não, peraí. Maximalista não. O princípio que tem que ter aqui dito é o da vulnerabilidade. A proteção, o
O direito do consumidor nasceu para proteger a parte mais frágil da relação. Eu tenho que descobrir nessa relação quem é o mais frágil, porque a principiologia é a proteção à parte mais frágil. É o consumidor. É ele. E é aquele que tira o produto do mercado de consumo para a sua utilização ou para a coletividade, mas sem intenção de lucro. Essa teoria recebeu o nome de teoria finalista. No final, lá no final. O que quer dizer a teoria finalista? Olha o nome, cara. O que quer dizer a teoria maximalista? Teoria, conjunto de ideias. Maximalista e de máximo. Olha, você está aprendendo. É aquela teoria que deve falar que consumidor é tudo. Às vezes você tem que saber até aquilo que você não estudou. Em algum lugar com uma lógica. Eu já fiz uma pergunta aqui e já fiz outra lá embaixo na quarta questão, que a quarta respondia a primeira. O aluno nem percebeu isso. O enunciado respondia a questão primeira, para saber se o cara presta atenção, se ele lê o que ele está fazendo. Ninguém chegou e disse assim, professor, pelo amor de Deus, o que o senhor fez? Perguntou aqui e respondeu aqui embaixo. Exato, ele pega a prova e recomenda, você entender a ninguém já segurança. Lê, sabe o que é, e lê para o professor, o que o senhor quer dizer com isso aqui mesmo? Isso não é isso, tem uma dica, não. Mexe os olhos, isso aqui é bom. Tu sorri, é verdade, não sorri. Nada disso, insegurança, não é mesmo? Senhores, essa teoria foi a teoria que criou mais força. É a teoria finalista, é a que sobrevive hoje. Ele agrega a vulnerabilidade e o princípio maior, retirar o produto do mercado de consumo, quebrando a cadeia produtiva. Vocês pensam que pararam por aí? Não. Cara, estou pensando lá, peraí. É vulnerabilidade que é a mais forte. Então, o cerne é proteger o mais fraco. Ué, isso é interessante. Se a força maior está na vulnerabilidade, e não só retirar o produto do mercado de consumo, mas proteger o vulnerável, há determinadas situações que o indivíduo retira o produto do mercado de consumo, não é o destinatário final, mas ele, em relação a quem ele compra, ele é vulnerável. Por exemplo, o cara foi lá na concessionária, foi lá na empresa Fiat e comprou um carro para ser um táxi. Agora deixa um pouquinho para a cabeça de vocês. Vou dar um exemplo de como assim. É como assim? Aí vai comprar um táxi. Aí está utilizando o táxi. O táxi apresentou um problema. Ele entrou com ação de direito do consumidor para a proteção. Não, peraí. Você não é consumidor, não. Você comprou o carro e está ganhando com ele. A cadeia produtiva não quebrou. Você está gerando lucro. Você não é destinatário final. Você não usou para o seu passeio, para a sua família. Você está ganhando com ele. Então não é relação de consumo. Você não está aqui dentro, não. Sua relação é de compra e venda. Vai para o lado de lá. Aí o cara do advogado diz, não, peraí. Ele pode até não ser o destinatário final. Mas o taxista em relação à Fiat, ele é vulnerável. A briga de força é totalmente desigual. Olha o tamanho dessa empresa e olha o tamanhozinho desse indivíduo. Ele não é o destinatário final, mas ele é vulnerável. A luta é desigual. Essa corrente recebeu o nome de finalista temperada. Metade de uma coisa, metade de outra. É o caminho do meio. Sabe? Aquele pessoal que deixa disso, não sei o quê. Pegou uma coisa, qualquer coisa, equilibrou. Assim, tá bom, aqui, tá bom. Aqui, e ó, aquele gigante falou, você falou, e triste falou para você seguir, um monte de gente, sabe? Aqui, o equilíbrio das partes, uma coisa, da coisa e tal. Seguir o caminho do meio e vamos em paz. Percebeu, senhor? Ok? Tudo aqui? Entenderam? Tudo certo? Claro, claro? Repete aí, professor.
Opa, tudo. O taxista, ele se torna vulnerável. Vulnerável é a desigualdade na competição de forças. A vulnerabilidade quer dizer isso. Eu não posso competir com o outro porque o outro é maior. A criança não pode se defender em relação ao pai, à mãe, adulto, pela violência, porque ela não pode. Primeiro que ela não tem a compreensão da lógica dela. Ela não tem a compreensão. A natureza também não. Quer dizer, racionalmente você pensa, não, depois de um terremoto envolve você também, você fez mal à natureza, sujou, não sei o que, fica lá sem água, né? Tá, não preocupou com a água, você também faz. Essa relação se chama como? Essa relação, essa teoria, ela se chama teoria finalista temperada. É uma mistura, ou mista. Aí vai seguir, tem cada coisa dando um nome. Mas no final é uma mistura das duas coisas. Das outras duas teorias. A teoria que sobrevive é a teoria finalista. A teoria temperada, você como advogado, na hora que entrar com ação na justiça para a vara de defesa do consumidor, você tem que justificar para o juiz por que a ação vai tramitar ali. Tem uma coisa que se chama, na petição inicial, chama preliminar. Já ouviu falar disso? Em todo lugar tem que ser bem feita. Tem que ser bem construída a preliminar. Você fez uma boa preliminar, mas vai estar tudo certo. Fez uma mal preliminar, não vai dar. Qualquer lugar da vida. Então, você vai discorrer, mostrar excelência, data vênia, né? Essa advogada não gosta disso. Data vênia, desculpe, né? Unidade máxima e tal. Mas, você vai justificar por que você está aqui e não está aqui. Certo? Vai mostrar para ele todas essas construções. Apesar de fulano de tal, CC, retirar o produto do mercado de consumo, não ser destinatário final, segundo as regras, tal, mas na relação com a Fiat ele é totalmente vulnerável. A relação de força é totalmente desigual. Portanto, digne-se Vossa Excelência de acolher essa peça vestibular. A advogada é bacana, então fica à vontade. Esta peça com uma relação de consumo. Defiro ou não defiro do carro. Mas se você fizer defeito, você já recorre para o tribunal. Diga alguma coisa, a gente pode atrapalhar um pouco. Sim, onde? O valor, por exemplo, do produto. O valor do produto. Tem um limite, né? O valor do produto, sim. Não. Você tramita um processo, um valor que ultrapassa, por exemplo, a defesa do juizado. Ah, sim. Aí é outra coisa. Você tem uma legislação que ela vai dizer que ela veio com o objetivo de acelerar as causas. Que elas fossem mais simples, juizados de pequenas causas. Então, 40 salários mínimos com advogado, 20 sem advogado. A ideia era pequenas coisas você resolver mais rapidamente. Aí se descobriu que na verdade você tem grandes problemas com pequenas coisas. Aí tudo fica muito. Mas o que acontece? Aí é um teto. Para você descobrir em que lugar você vai tramitar. Se é na justiça comum ou no juizado de pequenas causas. Mas oi? Você pode usar o Sim. Isso não vai aí mexer nessa questão. Se é consumidor ou não é consumidor. É só definição para onde sua petição vai ser despachada. Só para uma organização ali do judiciário, uma tentativa de acelerar o processo. Ok? Então, o que acontece? Eu não vou complicar ainda não, mas lá na frente eu vou complicar, enquanto a gente vai em doses homeopáticas. Então, entendeu o que é consumidor até agora? Quem é essa figura? Entendeu ela até agora? Agora a gente vai para fornecedor. Fornecedor, o conceito é bem grande. Mas eu vou resumir em uma frase para você. Você vai aprender em uma frase. Sabe por quê? É grande? Essa legislação é interessante. O propósito dela
era assim, que todo mundo, não é estudante de direito não, que todas as pessoas, todos os indivíduos, todos os interessados, pudessem ler e compreender e utilizá-la como uma ferramenta de cidadania. Na internet, os órgãos de defesa do consumidor chegam a fazer desenho para o consumidor. Mas o consumidor desinteressado, não está nem aí. Aqui é só carnaval. Direitos, quem perguntar, olha, você pega a caixinha, tem desenhos, o que é, como é, o que você faz? Então não adiantou. A legislação, ela é conceitual. Você não vai encontrar em nenhum artigo que você pergunta uma coisa e conceitua. O que é propriedade? Vai lá para você ver se fala assim, propriedade é isso, não fala. O que é isso, não fala. Aqui ele conceitua, e mais do que isso, senhorita, ele dá exemplo dentro do artigo, para você compreender e entender. Fornecedor, quem é fornecedor? O que é? O professor perguntou, o que é fornecedor? É toda pessoa física ou jurídica, pode ser um indivíduo lá, um cidadão lá, pode ser eu, constituído juridicamente, pode ser fornecedor, público ou privada, pode ser o Estado, década de 90, o Estado era fornecedor de serviço de energia, de água, telefonia. Aí o governo diz, não faça não, que é isso, você vai aqui na Telemar, aí tem um lugar onde você vê a pessoa, e você reclama lá, isso não é civilizado, você tem que ser moderno, você tem que ligar uma pessoa lá que você não vê, virtual, aí que atende, não resolve o seu problema, a ligação cai, isso quer ser. Você vai num lugar físico e encontra uma pessoa. Então o Estado não é bom prestador de serviço. Você vai transferir isso para iniciativa privada, como hoje, o sistema de telefonia aí totalmente difundido. Provavelmente você tem aí 3 chips, não funciona, não fala, não você né? Ninguém te conta, está fora da área de cobertura, não sei o quê, Você quer reclamar, reclama para as agências, ninguém resolve nada. Mas tem telefone para mim, muito rápido. Oi? A ideia do atendente virtual e da centralização do atendimento não seria para que a mulher do uso da comunicação, observa que nos anos 80, deveria ser, né? Nos anos 80, ter uma linha de telefone era relativamente caro. Para que os outros tivessem acesso, então reduzir todo esse custo operacional para que ele fosse difundido para as classes, digamos assim, menos favorecidas. Mas essa discussão não era assim. A discussão era que o Estado não sabe fazer isso. O Estado poderia fazer isso. Ele não faz. E quando é público, tem toda aquela coisa. E aí vira bagunça mesmo. Porque é público, todo mundo mete a mão. Todo mundo quer meter a mão. Aí o cara é público, aí ele trabalha na repartição. Aí ele leva essa apostila do professor para imprimir tudo lá. Mas não é público aqui? Aí você está lá, daqui a pouco você vem e aperta a impressora de novo, sai todo. Isso aqui é da empresa, então você vê o assunto das aulas dele lá, a monografia, tudo é público, aí não dá para ter lucro, né? A empresa vai, chega em determinado momento. Agora vai fazer isso na empresa privada, para você ver se você faz a coisa. Aí não faz. Não é público. É público. O cara fala no telefone, depois eu muro no telefone. Mas, juro, para vocês, tudo é público. E o público e o privado nesse país é misturado. Você não sabe que começa uma coisa e começa a outra, né? É tudo junto e misturado, como diz o filósofo latino, né? Então, a década de 90, e a discussão não é essa, porque ela é política, né? A gente só vai entender que a pessoa, o poder público, ele era fornecedor. Terá ou será política, uma outra questão. A privada, naturalmente, faz isso. Bem como os entes despersonalizados perderam aí a sua personalidade jurídica. A massa falida, tal. Tudo isso eu vou te dizer lá na frente o que é. Na frase você vai aprender tudo. Mas o que ele quer é outro. Que desenvolve. Aí ele vai dizer, no mundo moderno, você comprou um produto, mas naquele produto vieram várias empresas que participaram. Aí você compra o carro lá na concessionária, mas ela não foi a Fiat sozinha que fez ele. Tiveram várias empresas que participaram ali. Você comprou um apartamento na mão do corretor. Teve quem desenhou, quem fez o projeto. Aí vem o engenheiro civil que construiu. Aí tem o material
direito do consumidor vai te dar uma resposta. Mas ele está te dizendo que há uma fragmentação da criação do produto. Então ele está dizendo, pode ser consumidor, quem produz, quem monta, quem cria, quem constrói, quem transformou o algodão em fios. Quem importa, comprou. Quem exporta, quem distribui, é uma distribuidora, ou quem comercializa. Em outras palavras, senhor, consumidor pode ser pessoa física ou jurídica, que distribui produtos no mercado de consumo, que ele não colocou ali, mas que você precisa entender isso com habitualidade. Tem que ter um hábito de fazer isso. Eu sou vendedor de carro ou sou professor? Eu sou professor. Eu sou. Aquela relação é de consumo? Aquele carro que eu vendi, ele é uma relação de consumo? Eu sou fornecedor? Eu tenho hábito de vender carro? Eu estou lá na perna do Senhor, eu sou professor. Eu disse para você, professor, tal. Estou dizendo o que eu faço. Único dono, professor, para você identificar. Se eu não vendo, não tenho habitualidade, eu não sou fornecedor. Aquela pergunta minha não se encaixa aqui, ela pula para cá. É uma compra e venda que vai ser discutida no direito civil. Aquela menina que fica todo dia ali vendendo aquele brigadeirozinho, não sei o que, ela é fornecedora? É fornecedora. Eu não me importo se ela é pessoa física ou jurídica, se ela tem alvará, isso não me interessa. Não me interessa o cara do cachorro quente lá. Você tem alvará, você tem não sei o que, para você vender. Isso não me interessa, é a prefeitura que vai fazer isso. Mas se eu comer o cachorro quente lá e tiver um problema, ele é fornecedor. Ele não pode dizer, não, você está fazendo isso comigo? Não tem alvará, não sou legalizado, né? Estou aqui de maneira não. Não me interessa isso. Porque ele tem hábito de fazer isso. Percebeu? Esse é um conceito mais simples para você digerir, assim, para você compreender. Fornecedor é uma pessoa física ou jurídica que distribui produto ou serviço no mercado de consumo com habitualidade. Não importa se está legal, se ele é legal, o que ele é. Todo dia ele está ali, está ali, não é nada. Obrigadinho, professor, está bem, pode ver, está ali. Não quero saber se alguém fabricou para ela, que ela está comprando, está reprocessando. Eu comprei na mão dela. Percebeu? O conceito é mais simples ali. Ok até aqui? Não, aí você tem um contrato de compra e venda, você vai discutir no direito civil. Aquela compra e venda que você fez é com ilegalidade. Você disse que ele era assim. Eu vou desfazer o contrato e vou te responsabilizar. Mas não como relação de consumo, mas no âmbito do direito civil. Aquele carro que você me vendeu não tem contrato, não tem nada. O carro do valor. O contrato ele pode ser verbal. Você tem o que eu disse. Eu distribuí uma informação que era contraria do que foi dito. Foi por causa dessa informação aqui, ele disse isso. Olha o contrato aí. Você tem como comprovar? Foi por causa disso aqui que eu fui. Ele me falou, eu conheço até essa pessoa, sei que não sei o que, tal. Eu comprei o carro porque eu sabia que era de boa procedência, tem isso na compra, tá? Então, essa relação lá vai ser desfeita, mas no âmbito de uma compra e venda no direito civil, mas não na relação de consumo. Porque eu não sou fornecedor. Se você entrar lá, eu vou dizer a primeira coisa, não é relação de consumo, preliminarmente se diga Vossa Excelência que deveria, porque ele está no lugar errado. Ele está, se diga, distribua, falar isso, já vou mandar julgar, fazer julgamento lá, o processo, claro. Vou dar para o advogado dele que vai dizer, não, excelência, não é aqui. Tem validade, porque os contratos, já estudaram o contrato? Os contratos não é só um instrumento formal, não. Se você tiver parte. Sem testemunha, só os tem dois. Testemunha assim, locou a casa, entrou, era uma pessoa conhecida. Não, depois a gente faz um contrato. Não. Ela está dentro lá. Aí está pagando os aluguéis todo mês. Não, agora a casa é minha. Não é sua não. Se é sua, por que você paga aluguel? Ué, o contrato foi verbal. Olha aqui, as pessoas presenciaram onde estava. Aí você entrou com ação de despejo. Não vou sair da casa não, porque isso aqui não é locação. Mas você já vinha pagando a casa do outro.
Alguém presenciou. Pergunta fulano de tal, se naquele dia assim, não houve e tal. Percebe? Às vezes o contrato acontece assim, com a presença das pessoas. Vamos adiantar aqui, porque temos que chegar. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. O produto. Ele vai circular aí. Ele vai circular dentro disso. Ele pode ser móvel, o veículo, ou pode ser imóvel, o próprio imóvel. Não sai do lugar, você comprou a propriedade. Ele pode ser material ou imaterial. Uma poesia lá, uma coisa lá, uma aula, alguma coisa assim. Contratou o professor Carlos Couto para fazer uma leitura de alguma coisa lá. Ele vai vender o discurso que ele aprendeu. Certo? É tranquilo isso aí. Tranquilo? Serviço. O serviço, ele está disponível no mercado de consumo e alguém vai prestá-lo. Você vai lá e contrata aquele serviço. Aquele serviço, ele é contratado por um tempo ali. Não há uma continuidade. Também não há um controle de horário, de não sei o quê, a não ser ter um contrato. Por que eu estou falando isso? Para você não cair na relação de trabalho. Porque na relação de trabalho é diferente. É diferente se você chegou lá para atingir o cabelo, contratou dentro do salão para fazer a luz no cabelo. Não contratou a Coelpa, não. Contratou o pessoal lá no salão para dar luz no cabelo. Para ficar mais bonito. Você não repaginado, é porque faltou parágrafo aqui. Segundo, então o serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, grifo meu, inclusive é de natureza bancária. Aí vai dizendo, por exemplo, banco, financeira, crédito, seguro, etc. Aí vai chamar a atenção, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. As relações de caráter trabalhista, ela vai ter um caráter de especificidade da relação de trabalho, que é controle de horário. Você chegou, rapaz, não sei o que, todo dia você está ali controlando o horário. Então não é essa. O serviço está disponível lá no mercado de consumo, você vai lá e utiliza aquele serviço. Então é um pouco diferente da relação de trabalho, que tem uma continuidade naquele serviço, ali um controle sobre aquilo mesmo. Olha, acabamos aqui. Aí eu vou fazer a pergunta agora, para vocês entenderem. Eu vou fazer diferente, vou fazer uma pergunta. Eu estava vindo apressado para cá para dar aula. Preste atenção nas coisas, não responda as coisas. Para isso. Preste atenção. Se você prestar atenção, está nos detalhes. A Bíblia está nos detalhes. Você olha a coisa, olha os detalhes. O quadro, olha os detalhes. Olha a mulher, olha os detalhes. Você está bonito, né? Você está bonito, assim, você não viu meu brinco, né? Assim, você deve falar assim, eu não estou diferente, não. Aí no Fantástico, a mulher entrava, estava batendo papo com o marido. Aí ia lá no toalete e trocava de blusa. E o cara continuava conversando. Aí ela ia e voltava e trocava a argola. E continuava conversando. Para mostrar que o homem não presta atenção nos detalhes. Não é? Nos detalhes. Ele não presta atenção no todo. Talvez todo. Ainda vem os detalhes. A mulher fala assim, olha para você ver o que está entrando ali agora. Tá só maluco, não é assim não. Ela tem uma olhada e vai aqui. Mas, né? Ela fala assim, o homem está se virando, não olha. Você vai não sabe o que está falando dela. Você vai lá com ela, ela olha assim e diz, e aí, isso é a beleza, né? Sua singularidade. Então, senhores, preste atenção. Estava vindo na Olívia Flores, dirigindo. Aí percebo no carro, está acabando a gasolina. Não vai dar tempo para chegar lá para dar aula. Aí, 2 postos de gasolina. Meu Deus, onde eu paro? Não paro não. Mas eu estava querendo também olhar o óleo. Mas aquele lá na frente, ele além de botar gasolina, ao mesmo tempo ainda olha lá o óleo e tal.
pessoal era super gentil, aqueles cafezinhos, super gentil. E aí o que acontece? Vou aqui no posto do Pantanal. Aí parei lá, abasteci, o cara veio e disse, e aí, posso olhar aqui o óleo? Vou olhar. Fui lá na frente, olhei o óleo, não sei o que e tal. Ok, fechou ali, paguei. Valor tudo igual. Gasolina, né? Assim, da conquista. Segundo o vereador, o Vitória da Conquista tem um quartel. Não é um cartel, um quartel. A Vitória da Conquista, a gasolina é um quartel. Não, deveria dirigir para o quartel. Mas é cartel. Mas não podemos ir para o cartel. Cartel tem muita coisa. Mas o que acontece? Paguei e continuo na minha pressa. O moderno necessita atrasar. Então cheguei, quando eu estou subindo aqui, eu não percebo que o carro bateu o motor. Caramba, o que foi que aconteceu? Fui lá na frente, o cara olhou o óleo e não voltou para o lugar lá que eu estava. O óleo derramou e bateu. Vocês aqui, indignados, me xingando, um monte de coisa. A professora não veio ouvir dele, a cara me enrolando. Voltei e fui reclamar. Aí eu olhei para ele e disse, olha, você lá pediu óleo, não sei o que, nem colocou no lugar. Eu nem vou falar com você, eu vou falar logo com o gerente daqui, né? Aí já meu gerente disse, olha, abasteci aqui nesse lugar e tal. E aí, ele não colocou, o funcionário não colocou a vareta no lugar, já vou falando logo para você aqui. Sou professor de direito do consumidor, vocês estão ferrados comigo aqui, está lascado, certo? É danos morais, o pessoal está me xingando lá, eu estou no Facebook, com vontade de cuidar de mim, me difamando, parará. Aí o cara olhou assim, calmamente, disse assim, não, professor, peraí. O senhor, coisa não é bem assim não, o senhor pode ser direito do consumidor, mas o senhor está um pouco equivocado. O senhor abasteceu, pagou pela gasolina. O senhor já sabe que a gasolina é o preço em tudo quanto é lugar. Aquele serviço que eu fiz falar, que o meu cliente, que o meu funcionário fez, não pagou não. Segundo o parágrafo 2º do artigo 3º, só há relação de consumo se for remunerada. O senhor não pagou por aquele serviço, ele foi grátis. Portanto, não é relação de consumo. E vou dizer até para o senhor pode até reclamar, mas não dentro do microsistema, o senhor vai reclamar lá no macrosistema. E aí o senhor vai ter que provar que foi o meu funcionário que colocou a vareta fora do lugar. Pode ter sido o senhor. Como no direito civil, o senhor não pode pedir inversão de mãos da prova, o senhor está errado. Entre para você ver o que eu vou fazer com você, vou te detonar. Provavelmente um aluno desse internet ensinou que ele virou, né? Ensina cria cobra, depois continua mesmo. Rapaz, não é que o aluno está certo mesmo? Fiquei pensando assim, indignado, será que esse cara está certo ou está errado? Será? Ele está certo ou está errado? Eu não vou fazer uma pergunta só assim, não, depois eu vou perguntar, por quê? Pode pensar. Quem? Por quê? Porque o serviço do óleo é grátis, então a empresa acha que não quer receber aquela remuneração da pessoa que colocou o serviço do óleo. Já que ela oferece, eu acho que se há uma oferta de serviço, não é porque vai remunerar, tem que mudar esse motivo. Eu acho que a remuneração é o próprio mesmo não haver remuneração. E outra, é uma particularidade do posto oferecer esse tipo de serviço, então deve ser bem executado, independentemente de remuneração. Demais. Eu acho que a remuneração já está incluída no serviço. Mas não é diferente, ele não paga mais. Ele falou até para você, se olha a gasolina, se você quiser falar que está embutido, não, você não está pagando, porque a gasolina é tudo mesmo preço. Mas ele com aquele serviço da prestação de serviço, ele quer conquistar mais cliente, é uma maneira de adquirir mais clientes para ele. Exatamente, tá. Na relação de consumo. Além de ele atrair correto risco do negócio. Mais ou menos, mas é isso aqui. É no início da minha história. Eu vinha da Olivia Flores, o carro estava para acabar a gasolina, e aí eu pensei, onde eu vou abastecer? Aí, a minha vontade, ela foi canalizada por algo. Aquilo que me atrai
Na relação do consumo, o atrativo, aquilo que me atrai, ele junta a relação do consumo. Ele faz parte do consumo. Ele retira, canaliza a sua. Eu fiquei em dúvida, eu vou para esse posto ou vou para aquele posto? Naquele posto tem isso. Então, preste atenção, na relação do consumo, esses atrativos, ele faz parte da relação do consumo. Os brindes, caminhão do Faustão, avião do Faustão, submarino do Faustão, né? Então, o cara não precisa ganhar uma coisa, ele tem que ganhar um monte de coisa. Ele não precisa ganhar um apartamento, ele tem que ganhar o prédio da Luísa, né? Tanto vontade de ter a empresa de vender muito, como tem o consumidor de ter muita coisa também, né? Então, o cara não te dá um apartamento, te dá um prédio. Você vai para 15 mil, esse prédio fica operado, não vou fazer nada, né? Não, sou brasileiro, ele fica rico sem trabalhar. Então, todo mundo vai para aquela Free. Olha, fica rico sem trabalhar, agora sou eu. Aí tá caindo os golpes tudo, ó. Tudo quanto é golpe. Tudo quanto é golpe você cai. Porque o maior sonho é esse, amigo. Trabalhar, ganhar sem trabalhar. Fica rico sem trabalhar. Eu sou. Pronto, não entra no detalhe, não identifica as pessoas, não. Os perdedores de ganhadores. Não foi ele, não. Deixa ele, tá quietinho lá. Senhores, ó, então essa remuneração, pense nessas situações, quando há um pagamento indireto. Chegou lá no supermercado, a menina dava ao vivo, bom dia, não sei o que, o senhor já experimentou esse aparelho? Olha, se chegar alguém na sua casa, eu estou pensando nisso aqui, eu ia comprar uma sadia, mas não tem, comprou, não sei o que, experimentou, eu acho que eu digestão lá. Estacionei o carro no estacionamento do bom preço. Designados então responsabilizando pelo seu veículo. Subiu, comprou, voltou, o carro não estava no lugar, estava no lugar X, né? É claro que é responsabilidade. Eu ia comprar lá no São Geral, lá não tem estacionamento, eu queria estacionar. Exatamente. Aquilo era chama isso. Cara cantando lá na praça da alimentação, toda aquela logística que tem ali, tudo aquilo é um atrativo para tirar você de um lugar e jogar para o outro lugar e fazer você comprar, não aqui, mas aqui. Isso é a relação de consumo. De maneira indireta é. Percebeu? Ó, fechou. Pergunta? Pergunta, senhor. Uma pergunta. Pergunta, senhor.